Breno Altman falou uma coisa muito interessante. Só um partido suicida abdicaria a candidatura Lula. Existem pessoas que acham que o PT escolheu o Haddad como plano B. Eu fico pensando, olha, são várias teorias que surgem, que as pessoas acabam cobrando a gente, e eu respeito de todo coração as pessoas que trazem essas teorias, como, por exemplo, por que o PT não apoiou o Ciro Gomes? É uma teoria que aparece aqui constantemente. Eu respeito as pessoas que trazem essa teoria, porque são pessoas que conhecem o Ciro, mas não conhecem bastante de estratégia política. Então, por isso que eu respeito, até porque eu respeito muito o Ciro Gomes. E o Breno fala uma coisa muito interessante. Qual partido seria louco de abdicar a candidatura do presidente mais aprovado da história do Brasil? É uma coisa completamente sem nexo imaginar a possibilidade de um partido político falar, olha, nós vamos enterrar a candidatura do ex-presidente Lula, que terminou o mandato dele com 87% de aprovação, para fazer uma tentativa de outra pessoa. E tem pessoas que estão criando a ideia de que o Haddad seria um plano B do PT. Não, o Haddad é uma estratégia de, se nós brasileiros não conseguirmos garantir o direito do Lula a ser candidato, ou seja, até agora nós precisamos concordar que nós estamos fraquejando, nós não estamos conseguindo fazer o levante popular acontecer, nós não estamos conseguindo pressionar o STF, e a gente não pode cobrar também, não faz sentido a gente cobrar, por exemplo, do PT, né, das pessoas do PT sozinhas entrarem com a metralhadora e tirar o Lula da cadeia. Não faz sentido isso. A gente precisa trabalhar com coisas fáticas e possíveis. Então, não adianta a gente ficar imaginando, não adianta a gente culpar o PT de não conseguir tirar o Lula da cadeia, porque o que está acontecendo hoje é o seguinte, existe uma esfera de poder que está mantendo o Lula preso. Todas as provas que foram utilizadas são provas pífias. O Lula foi condenado num tribunal de exceção, num processo completamente sem nexo, falando que ele seria imbecil o suficiente para aceitar como propina um apartamento que está em nome de um banco. Tudo isso aconteceu na frente dos brasileiros, nós brasileiros, estamos aceitando e não fizemos absolutamente nada por isso. E eu falo mais, tá, gente? Olha, quando a gente pensa nessa questão de nós aceitarmos a retirada do Lula das eleições, nós estamos pensando numa realidade de um país que o poder emana do povo e nós não estamos fazendo valer o princípio basilar da Constituição, que é o princípio republicano. Peraí, o poder emana do povo, o povo somos nós, a maioria quer votar no Lula, mas mesmo assim, mesmo o poder emanando do povo, um grupinho de 6 ministros é suficiente para gritar que não, 145 milhões de pessoas vão perder o direito de votar no Lula e a gente está aceitando de boa. Vamos cair na real. Estamos aceitando de boa. Nós estamos deixando essa esfera de poder dar tapa na cara do Lula e eu, sinceramente, não posso cobrar de absolutamente ninguém, porque eu estou vendo aqui, chegando os colegas aqui, eu vou citar alguns nomes, mas a Cleide Aparecida, Eliana Soares, Victor Reis, Osmar Creto, Ediane Rocha, Renato Douglas, eu não vou virar para vocês e falar, cada um de vocês pega uma faca e vai lá atacar o delegado de Polícia Federal pro Lula sair. Não é assim que funciona. Não adianta eu, Leonardo Stoppa, virar aqui e falar, gente, vamos marcar um horário, vamos encontrar e vamos começar a comprar metralhadora para tirar o Lula da cadeia. Não é assim que funciona. Como que seria um levante popular? Um levante popular aconteceria se todas as lideranças de esquerda se sincronizassem no sentido de fazer esse levante popular. Eu vou dar um exemplo para vocês que vocês vão entender muito bem como que um levante popular aconteceria e olha, sem dificuldade nenhuma. Imaginem que absolutamente todos os vereadores de esquerda, prefeitos de esquerda, deputados de esquerda, filiados em partidos de esquerda e militantes de esquerda, todos se sincronizassem, por exemplo, num grupo. Um grupo que seja um grupo de YouTube, um grupo de Facebook, por exemplo. E nesse sincronismo, todas as atividades fossem sincronizadas para acontecer no mesmo tempo. Eu vou dar um exemplo aqui, olha. Imaginem que todas as lideranças, tá? Vereadores, eu estou falando de baixo para cima, presidentes de bairro, vereadores, lideranças de camadas populares, MSTS, MTST, enfim, CUT, sindicato, todas as lideranças contra o ataque à democracia se unissem e falassem, vamos sincronizar um levante popular. E essas lideranças todas decidissem
Num sentido, por exemplo, a partir de amanhã, ninguém trabalha até o Temer sair. Claro que o Temer ia cair numa semana, todo golpe cairia numa semana. Porque, gente, olha, não precisa do Brasil inteiro parar de trabalhar. Basta que 20% dos trabalhadores, né, hoje a gente tem uma pequena quantidade dos brasileiros trabalhando, bastava que 20% das pessoas aderissem a esse levante popular, que o sistema ia cair, porque você imagina o seguinte, é muito lógico a gente imaginar um levante popular desse jeito. Imagina o seguinte, vamos imaginar que eu sou eletricista, eu adoro falar que eu sou eletricista, que dentro de todas as atividades que eu faço, essa é a que mais amo. Inclusive, eu já vou anunciar para vocês aqui que assim que a gente conseguir vencer o golpe, eu vou começar a fazer um canal aí sobre Faça Você Mesmo, ensinar as pessoas a fazerem as instalações elétricas em casa. Agora, voltando para a realidade, vamos imaginar que eu, como eletricista, decido não aderir ao levante popular. Eu falo, não vou aderir ao levante popular. Sou eleitor do Bolsonaro, não gosto do Lula, não vou aderir. Aí eu chego na obra para trabalhar. A obra está fechada porque o mestre de obra aderiu ao levante popular. Mas vamos imaginar que eu tenho a chave. Eu abro a chave e entro para trabalhar, mas o cara que entrega o material para eu trabalhar não vai, porque ele aderiu ao levante popular. O que eu quero dizer para vocês é que se todas as lideranças se unissem e sincronizassem o levante popular, esse golpe caía em dias. Por que isso não está acontecendo? Isso não está acontecendo e eu preciso denunciar isso por egoísmo das lideranças. Esse levante popular não está acontecendo porque hoje, gente, as lideranças estão preocupadas. Primeiro, é muito simples, o ser humano é assim. Não adianta a gente cair na ilusão e pensar que porque são de esquerda são perfeitos. Não, o ser humano é assim, o ser humano é egoísta. O que é que o cara pensa? Olha, primeiro eu vou cuidar de ser reeleito. Primeiro eu vou tentar ser eleito, para depois eu pensar nesse tal de levante popular. Então hoje nós vivemos uma realidade em que a única forma que existe para o Brasil fazer um levante popular, que é a sincronização das lideranças de esquerda, ela não pode acontecer porque as lideranças de esquerda estão ocupadas em garantir a reeleição delas, ou então garantir, muitas delas, muitos vereadores estão aí fazendo campanha para deputados, ou até mesmo candidatando a deputados, muitos prefeitos na mesma direção. E aí eu falo com você, olha, essas lideranças estão muito preocupadas com elas próprias, para que elas sejam eleitas, para pararem absolutamente tudo para se dedicarem ao levante popular. E é exatamente por causa disso que eu não vejo aí muita possibilidade desse levante popular acontecer nesse momento. Agora que eu percebi que eu poderia ter deixado os comentários subindo ali, mas eu deixei o Breno Altman, mas eu coloquei os comentários aqui, a galera falando, eu acho mais interessante, passando desse lado aqui agora. Então, pessoal, olha, as lideranças estão tão preocupadas com os interesses pessoais delas, que nesse momento eu vejo que existe uma dificuldade muito grande de um levante popular acontecer. Basta você, se você tiver contato de qualquer deputado aí, candidato à reeleição, qualquer pessoa da esquerda, pergunta para ele sobre o levante popular. Vira para um candidato e fala assim, olha, vamos aí sincronizar para o levante popular. O cara não vai nem te responder. E eu acho que não é muito errado, não. Vocês imaginem que se hoje todas as lideranças de esquerda concentrassem no levante popular, o Lula poderia até ser eleito. Mas aí eu pergunto para vocês, e a eleição deles? Eles estariam concentrados no levante popular e a gente teria o Lula eleito, mais um congresso todo golpista, porque as lideranças de esquerda abriram mão de fazer a própria campanha para fazer o levante popular. Então tem esses dois pontos que a gente precisa concordar. De um lado a gente tem o egoísmo das lideranças de esquerda que estão preocupadas demais na própria campanha, por isso não fazem o levante popular. Mas de outro lado a gente tem uma lógica de que se essas lideranças de esquerda não fizerem cargos no Congresso e preocuparem somente com a derrubada aí do golpe e a libertação do Lula, a gente vai ter um outro golpe porque elas vão perder e a gente vai ter um Congresso aí quase que 100% golpista. E eles vão derrubar o próximo, que seja o Lula, que seja quem for. Então, enfim, é muito complexo. Não dá pra gente avaliar a coisa simplesmente olhando e falando vai ser assim e pronto. E é por isso que eu falo com vocês. Quando a gente pensa nessa questão, não existem dúvidas, sob hipótese alguma, de que o Lula é o candidato eleito em primeiro turno. Não existem dúvidas disso. O Lula é o candidato que o povo quer.
obviamente eleito em primeiro turno, não tem dúvidas disso, mas o Lula está preso para não ser candidato. Mas eu chamo a atenção de vocês, o Francisco de Paula, Léo, por que você ainda não visitou o Lula? Eles não estão deixando nem religioso visitar o Lula, eles vão deixar o pobre coitado do Leonardo Stoppa? Não é assim tão fácil visitar o Lula, não, gente. O Lula é um cara amado por um Brasil inteiro. Vocês imaginem o seguinte, eu vou fazer uma conta para vocês terem uma ideia, uma conta rápida. Olha, as pesquisas apontam de 39% a 45% de intenções de votos para o Lula. Porém, é o seguinte, se o Lula tivesse, qualquer pessoa que tiver a oportunidade de conversar com o Lula um pouquinho, acaba virando para o lado dele. Eu posso garantir para vocês que dos 207 milhões de habitantes que tem dentro do Brasil, 200 milhões gostariam de ir lá visitar o Lula. Só que aquela juíza não deixa ele receber, quase não deixa ele receber visita de parente, eles não vão deixar o Leonardo Stoppa visitar o Lula. Mas enfim, o Renato Douglas fala dos lulaços estão acontecendo constantemente, isso é muito importante, também mostra o tamanho que o apoio que o Lula está recebendo. E o interessante é isso, tá, gente? O inteligente é isso. O inteligente é que enquanto o poder financeiro está sacrificando o Lula, eles acham que estão sacrificando o Lula dentro da cadeia, o resto do Brasil vê como o Lula está sendo atacado e por isso surge dentre os brasileiros o sentimento da necessidade de proteger o Lula. É mais ou menos assim. Vou falar com vocês uma coisa que eu acho que todos já presenciaram uma situação semelhante. Vocês já repararam que os pais normalmente, parece que os pais, na hora que os filhos estão bem fortes, eles até esquecem dos filhos. É mais ou menos assim, olha, meu filho tá bem, tá forte, tá tranquilo. Aí acontece alguma coisa com o filho que desestabiliza, ou perdeu o emprego, ou separou, qualquer coisa que desestabiliza, aí aquele filho passa a ser o que vai receber mais carinho dos pais, exatamente porque é o que mais está precisando. A situação do Lula é bem semelhante. No momento em que todo mundo estava escutando da Globo que o Lula era arquimilionário, afinal de contas a família do Lula no ano passado era dona da Oi, da Friboi, da Ferrari de Ouro, da Ilha de Fernando de Noronha, de um jatinho de carregar transformador que deve comprar 5 aviões desses da TAM de uma vez. Enfim, a família do Lula só não comprou Dubai porque achou que ia ser muito chato ter que passear para um lugar tão distante. Mas, enfim, naquele momento a população brasileira pensava coisa do tipo, olha, Lula é um cara tão poderoso, tão arquimilionário, deixa pra lá. No momento em que colocaram o Lula na cadeia, a tendência natural é o seguinte, as pessoas começarem a prestar atenção, surge imediatamente e o Aécio? A primeira pergunta que vem na cabeça das pessoas é essa, e o Aécio? E depois, na sequência, eles não estão prendendo o Lula, eles estão prendendo o meu direito de ser representado. É isso que as pessoas estão percebendo. O que está sendo preso hoje é o direito do povo ser representado no governo federal. É isso que está na cadeia. O Lula não está na cadeia. O que está na cadeia é o direito do povo ter um representante na presidência. E por isso que o Lula cresce cada vez mais. Mas eu chamo a atenção de vocês, dentro de tudo isso, de um detalhe que a gente precisa concordar. Não adianta a gente ficar na internet só reclamando. O trabalho nosso na internet consegue chamar a atenção da população para o que está acontecendo. Mas eu pergunto mais uma vez, algum de vocês que está aí está disposto a comprar uma metralhadora para tirar o Lula da Polícia Federal, né, para entrar lá como se fosse um Rambo e derrubar todo mundo e tirar o Lula de lá? Não. Nós não temos condições de fazer isso. Porque nós não temos condições de fazer isso. É utópico imaginar que o judiciário brasileiro prendeu o Lula para o Lula não ser presidente, mas anularia as eleições se o Lula não participar e o povo boicotar as eleições. Eu vou falar mais uma vez para que as pessoas consigam refletir muito bem no que eu estou falando. É utópico a gente imaginar que o mesmo judiciário que pôs o Lula na cadeia para o Lula não participar das eleições, ou seja, o mesmo judiciário que está trabalhando para eleger o Alckmin, vai anular uma eleição que o Alckmin foi eleito. Vocês imaginem que se essa ideia de que ou Lula ou então a gente anula, vai eleger o Alckmin, né? Se o povo entrar nessa, olha, se o Lula não for candidato, eu também não vou votar no representante do Lula, eu vou anular, vou ficar em casa. Se você fizer isso, obviamente, quem vai ter mais votos vai ser o Alckmin. E se o Alckmin tiver mais votos, obviamente, ele vai ser o presidente. A tendência natural é essa. Aí eu te pergunto com toda sinceridade, numa realidade
em que o Alckmin conseguiu vencer, porque ele teve mais votos. E ele só teve mais votos porque o Poder Judiciário prendeu o Lula para o Lula não poder ser votado. Ou seja, o Poder Judiciário prendeu o Lula para você não ter o direito de votar no Lula. Você acha mesmo que numa situação dessa, o seu boicote às eleições vai fazer o Poder Judiciário anular as eleições, sendo que o Poder Judiciário há 4 anos está trabalhando para colocar o Alckmin no poder? Claro que não, né, gente? A gente precisa ter um pouquinho de sensatez. É uma pura questão... É uma pura questão de inteligência. O Victor Reis fala uma coisa, olha, a decisão da ONU, ela já deveria ter sido cumprida, tá, Victor Reis? Porque essa decisão da ONU é uma decisão superior à justiça brasileira, porque o próprio Brasil decidiu delegar essa competência para a ONU. Agora, com toda a sinceridade, por que essa decisão não está sendo cumprida? Vivemos em um estado de exceção, é golpe de Estado. Então, a gente não pode imaginar que dentro de um golpe de Estado a gente vai ter justiça fazendo coisas corretas, polícia fazendo coisas corretas. Não, gente. No último golpe de Estado, eles matavam pessoas e depois criavam a história de que a pessoa suicidou. No último golpe de Estado, coisas bizarras aconteciam. Nesse golpe de Estado agora, coisas bizarras estão acontecendo, só que eles estão tentando criar factoides para que essas coisas não passem como bizarras. Então, o grande perigo agora é que as pessoas imaginem, ah não, mas a justiça está do lado do Lula, o Lula está certo. Não acreditem que porque o Lula está certo, a justiça vai estar do lado do Lula. A justiça está do lado daquele que paga mais. Isso é a realidade de um estado de exceção. E isso é uma coisa que acontece há muito tempo no Brasil, só que agora é muito mais fácil de a gente mostrar.